poder aguardá-lo, mas está valendo. O bom é que a gente vai saber da história de Morro do Chapéu e você vai respondendo. Quantos anos Morro do Chapéu faz hoje? Hoje, 7 de maio, tá? A Luísa está dizendo que a internet tá ruim. Professor Pedro Roberto, boa noite, bem-vindo à live do Léo. Seu áudio não chegou. Seu áudio. Será que é o fone? Tá me ouvindo agora? Agora sim. É o fone. Ok, é o fone. Ok. Pois Boa bem. noite, Léo. Levante um pouco mais a câmera para a gente poder visualizá-lo melhor. Está cortando o seu rosto aí. Isto. Excelente. Isso. Pronto. Pedro, 7 de maio, a gente fez a proposição de emancipação versus elevação. Esta é a proposta da nossa live do Léo de hoje. Mas vamos no contexto histórico. Fique à vontade para trazer as suas imagens, enfim, a riqueza de detalhes que você tem para nos oferecer, né, com a sua participação. Bem-vindo. Ok, Léo, eu lhe agradeço, né? E como eu te disse, eu já estou ficando kit com você. Não pagou tudo não, mas estou quase ficando kit já. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nas diversas plataformas por aí afora. E inicialmente pedir desculpas pelos entraves, porque a internet realmente essa semana ela tem dado um show, viu? Tem tido assim problemas, principalmente nessas questões de aula e tudo mais. Bem, Léo, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, que eu acho que serão necessárias as quantidades de felicitações que Morro do Chapéu vai estar recebendo no dia de hoje, para a gente poder conversar e a gente poder bibuiar, como diz na linguagem popular, né? Mas a gente vai tentar dar nossa contribuição, a gente vai tentar trazer aqui informações e tentar fazer um diálogo em relação a essa digamos assim, essa situação de confusão que às vezes é gerada no sentido de emancipação ou elevação, né? O que significa elevar e o que significa emancipar. Partindo do princípio de que a história é uma ciência humana que tem como princípio a sua função de não ser hermética, ou seja, de não ser fechada, de não sentenciar verdades, mas ser uma ciência de investigação. Então, eu gostaria de iniciar aqui a minha fala invocando a figura de um grande, digamos assim, um grande pensador contemporâneo, né, que nos deixou no 1995, que é Gilles Deleuze. Que quando ele vai nos dizer o seguinte, que o ato de escrever, né, o ato de pesquisar, de escrever, é sempre inacabado, né, é sempre um fazer-se, né, é um sempre buscar, digamos assim, viver aquilo que é material, que é vivível, ou aquilo que é, digamos assim, não vivível, mas que é objeto, inclusive, de compreensão. E essa passagem que a gente faz entre o vivível e o vivido, como ele diz, isso se constitui também uma ideia, digamos assim, de construção da memória, né? Ou pelo menos dos fragmentos isso que a gente chama de memória, e que a história trabalha constantemente, né? A história não está apartada da questão da memória de forma nenhuma, né? Pedro, Oi. Me permita só trazer aqui uma informação ao pessoal que está aqui no Instagram. Só esclarecer que no Instagram nós não temos a imagem de Pedro. Pedro está no YouTube, Léo Ricardo Notícias, e no Facebook, Léo Ricardo Notícias. Aqui no Instagram só aparece Léo Ricardo, só os bastidores. A gente ainda não desenvolveu o material para esta plataforma. Pois não, professor, fique à vontade. Bem, e aí quando eu estava falando da questão da memória, eu busco também aqui o pensamento de uma pesquisadora também, né, brasileira, que é a Marilena Chauí, que ela afirma que a memória ela é inseparável do sentimento de tempo, né? E dessa percepção da experiência, digamos assim, de tempo que a gente vivencia, que a gente vive, mas que ecoa. Por que eu estou fazendo essa introdução? Justamente para a gente entender que o que a gente vai estar dizendo aqui, a gente não vai estar fechando questão, nós não estamos aqui como porta-vozes da verdade, mas nós estamos aqui como pesquisadores, eu estou aqui como um amante da história do Morro do Chapéu, como um investigador, como alguém que cresceu ouvindo as histórias das tias-avós, das tias-bisavós, do pai, da mãe,
e investigando, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui uma criança curiosa, e por isso que me levou a buscar história, me graduar em história e me especializar na área de história e tudo mais, por conta justamente, primeiro, por ter tido a graça, né, concedida por Deus, de ter nascido numa cidade e num município tão bem, digamos assim, rico, né, tão abençoado no contexto histórico, dentro de toda uma construção, né, que se faz ao longo da sua trajetória, né, mas que infelizmente ainda estão relegadas a segundo plano por boa parte dos nossos administradores ou por uma grande parte deles, os que já estiveram por aí e por aí vai. Mas quando a gente fala aqui de emancipação, primeiro a gente quer trazer o seguinte: o termo, né, a gente tem que buscar o etmo das palavras. Ou seja, assim como a gente nasce, as palavras também, elas nascem. Elas nascem em algum momento. Então, a palavra emancipação, ela é um termo de origem latina, né? Emancipação, e significa dizer o seguinte: significa a ação de autonomia política, ou seja, a emancipação ela tem o sentido disso, de uma autonomia política de um grupo de pessoas, né, ou de uma vila, ou de um bairro, de uma cidade, de um distrito, em relação a, digamos assim, a um status que anterior, digamos assim, ocupava. Digamos que quando a gente diz assim, o meu filho vai se emancipar, ele é menor, ele tem 15 anos, ele vai se emancipar. O que é que ele vai fazer? Ele vai sair da condição de menor e, através de uma ação judicial, ele vai se tornar maior. Ele vai, ou seja, adquirir condição civil, né, de responder pelos seus atos. Ele vai se emancipar, vai responder pelos seus atos. O que aconteceu com o Morro do Chapéu há 157 anos atrás? Eu já até respondi a enquete aí, né? Há 157 anos atrás, foi justamente isso. Foi um processo de emancipação. Morro do Chapéu, de emancipação política, tem 157 anos. Hoje, 7 de maio de 2021, nós estamos completando 157 anos. De fato, Morro do Chapéu, a sede, juntamente com todo o município. Com todo o município. Aí alguém pode dizer assim, mas e por que 8 de agosto? 8 de agosto é justamente o momento em que esse município, que foi emancipado lá no dia 7 de maio do ano de 1864, sinal o ano que eu nasci em 3 de dezembro de 1864, esse município que nasce, né, que se, digamos assim, se desagrega, se desvincula do então município de Jacopina, na época, né, vai fazer o quê? Vai, na realidade, ter como sede uma vila. O município tem como sede uma vila. E a gente vai tentar destrinchar isso aqui na nossa conversa. Certo. E é o seguinte: essa vila, esse município, ele vai ficar na condição de vila até o ano de 1909, né? Ou seja, até o dia 8 de agosto de 1909. E aí é quando a então vila do Morro do Chapéu deixa de ser vila e passa a ser a cidade do Morro do Chapéu. Muito bem. E essa confusão começa lá nos anos 80, né? Lá na administração de seu Wilson, né? Seu Wilson Nunes, que, por sinal, foi o único prefeito de Morro do Chapéu que teve. É bom que a gente possa reconhecer o que de fato se deu ao longo da história. Foi o único prefeito que teve uma preocupação, de fato, no sentido de dar visibilidade a essa questão do aniversário de Morro do Chapéu, né? E aí a administração municipal vai se preocupar em constituir um hino para Morro do Chapéu, o brasão do município, a bandeira do município, e a partir justamente disso aí que se começa a comemorar o aniversário da cidade. Porque na época, alguns secretários acharam conveniente, tem uma história que eu não sei se responde com a realidade, e dizer assim, mas se for comemorar em 7 de maio, o Morro do Chapéu vai ficar muito velho, né? Acho que o povo estava com medo de ficar velho, acho que com medo de dizer que nós somos um dos municípios mais velhos da Bahia, né? Não é o mais velho, nós somos um dos mais velhos. Nós já fomos um dos maiores de toda a Bahia, né?
E para poder deixar você falar, porque o mal do historiador, isso é muito conversador. Morro do Chapéu tem também 157 anos. A gente vai ver que nós somos muito mais velhos do que isso aí, né? Até mesmo porque antes de vila existe uma história de freguesia. Sim. E antes de freguesia existe uma história de arraiá. Ok, Léo, vá Muito você bem. aí. Eu só quero registrar aqui a participação de Keren Buki, Paulo Zadão. O Antônio Bento já respondeu aqui também a idade, né, do Morro do Chapéu. Eu vou preparar uma nova enquete. Essa enquete vai ser encerrada por conta da resposta já ter sido oferecida. O Ito, lá em Maceió, pergunta por André, seu irmão, depois de notícia a ele. E o Jorge Bandeira pergunta, professor, por que o território era tão grande, com áreas de difícil acesso e dependente de Ourolândia? Como é a história? Eu não entendi muito bem essa parte aqui. Por que o território é tão grande, com áreas de difícil acesso e dependente de Ourolândia? Quem pergunta? Jorge Bandeira, de Fedegosos. Olha, eu não tenho essa informação no sentido dessa dependência de Ourolândia. Essa informação, para mim, é nova, né, no sentido de dependência, porque século XIX, a nossa dependência, até o momento quando se dá a emancipação política, é em relação a Jacobina, em relação ao de Santo Antônio de Jacobina. A freguesia de Santo Antônio. Também da freguesia de Santo Antônio de Jacobina. Pedro, uma situação que às vezes as pessoas ficam se indagando, megas motos chegando por aqui, Jacobina assina a gente. O Márcio Garcia deixou aqui uma observação de que o primeiro intendente foi Vicente Graça, o primeiro prefeito foi João Gomes, eleito como candidato único. Mas onde está o centro de Covid hoje? Já corrigindo aí, primeiro intendente não foi Vicente Graça. É bom a gente já ir corrigindo determinadas situações que às vezes são colocadas, determinadas informações. Vicente Graça não foi o primeiro intendente. O primeiro intendente de Morro do Chapéu foi Antônio Lourenço de Seixas Júnior. Muito bem. Então, assim, onde está hoje situada o centro de Covid, o Poçó? Ali estava situada a Fazenda Gameleira, que dá origem à nossa cidade? Léo, eu vou tentar, como eu te disse, nós precisaríamos de 157 anos para a gente tentar. Lives. Mas eu vou trazer algumas informações aqui para a gente tentar entender melhor esse processo. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar ir lá, digamos assim, do global para poder ver se a gente consegue chegar aqui ao local. Digamos, durante o período colonial, durante o Brasil, né, colonial, época das capitanias, nós vamos ter aí que, no caso, Ilhéus, Porto Seguro e Salvador vão, na realidade, dar origem ao que a gente conhece, digamos assim, que a gente chama hoje de território do estado da Bahia. Sim. Né? Esse poder metropolitano, ou seja, esse poder dessa metrópole, ela tinha uma modalidade de repartição, ou seja, era 4 modalidades, digamos assim, de repartição. E cada modalidade dessa atendia a uma forma de administração. Por exemplo, era chamada repartição espacial, como era feito. A eclesiástica, que tinha, digamos assim, uma freguesia, né? Uma repartição eclesiástica, e que nessa eclesiástica, geralmente, existia digamos assim, a freguesia. Depois nós tínhamos a administrativa, que era o termo, que tinha como sede, naquela época já, né, uma cidade ou uma vila. É tanto que nós vamos encontrar documentos antigos do Chapéu, do termo de Morro do Chapéu. Mas vai ser do termo de Morro do Chapéu, não como da cidade do Morro do Chapéu, como da vila do Morro do Chapéu, né? Da vila do Morro do Chapéu. E vamos ter também o distrito de infantaria das ordenanças. E uma última, que é a judiciária, que a sede vai ser, no caso, as comarcas, né? Vai ser as comarcas. Aí, quando você me pergunta assim, lá onde era onde hoje é a Covid e tal, era a sede da Fazenda Gameleira, sim, pertencia à Fazenda Gameleira, aquela área lá, mas é o seguinte, antes disso, a gente precisa de lembrar que antes da Fazenda Gameleira, nós vamos ter o chamado Morro Velho. E existem 2 figuras
da história de Morro do Chapéu, que eu tenho assim, um maior respeito pelo que eles deixaram para nós de legado em termos das suas escritas, em termos das suas aventuras, digamos assim, de pesquisa para aqueles tempos, que eu, digamos assim, recorro muito ao que eles nos deixou, que é justamente a figura do professor Antônio Gabriel de Oliveira e a figura de Honório Pereira de Souza. Agora, Honório Pereira de Souza, o avô de Honório Pereira de Souza Neto, fundador do Correio do Sertão. Uhum. Essas confusões que as pessoas às vezes fazem, assim, mas foi o seu Honório. Não. O Honório, fundador do Correio do Sertão, é um. O Honório, morador da Fazenda Lagoinha, que faz um verdadeiro tratado de como isso aqui começou, ele escreve, tanto que ele termina os seus apontamentos no ano de 1889. Ele pega um Brasil, digamos assim, monarquia, né? É tanto que vai estar tratando, quando ele vai estar trazendo essas elucidações, ele usa muito o termo província, né? Da província da Bahia e tal, vai estar trazendo essas informações. Então, nós vamos estar tendo informações em relação à Fazenda Morro Velho. Eles falam lá da Fazenda Morro Velho, que, segundo narrativas tanto do professor no arquivo histórico-geográfico da Bahia, tem, por sinal, uma documentação bem interessante, deixada pelo professor Antônio Gabriel de Oliveira. Nós temos muito disso também, nós encontramos nos livros, né, nos livros de registro da paróquia, na Santa da Graça. E aí, nós vamos ver que eles tratam justamente desse processo de ocupação do território. Isso que a gente chama de Morro do Chapéu. E o Morro Velho, a Fazenda Morro Velho, vai ser justamente o local onde vai se ter princípio, né? Onde se vai, digamos assim, sonhar inicialmente com o processo de, digamos, de povoamento, de se criar um núcleo de povoamento, justamente ali. O primeiro cemitério é ali. Por sinal, o Honório, fundador do Correio Sertão, ele é bem claro que ele continua a narrativa do avô e ele diz bem assim: minha bisavó, que era portuguesa, Maria Micaela, está sepultada, né, lá no Morro Velho e tal. Aí ele diz, aí ele vai também trazer o professor Antônio Gabriel e o primeiro Honório lá da Fazenda Lagoinha, vai trazer informações a respeito digamos assim, da missa celebrada pelo Frei Florinicador em 1795. Mas eles conseguem, sabe, é bem interessante, porque eles conseguem ir, inclusive, antes disso aí. Eles conseguem penetrar isso que depois vai virar esse vasto território do chapéu, muito antes disso aí. Ok. A professora Maria de Leusa nos assiste aqui pelo Instagram. Pepeiro tá lá no YouTube, no Facebook, viu? O Bruno Leal Marques pergunta: até quando vamos ter que esperar um livro de Pedro recontando a história de Morro do Chapéu? O homem sabe muito. Brunão, acho que meu livro vai sair quando o professor começar a trabalhar. Porque estão dizendo por aí que o professor não trabalha, então eu acho que eu vou esperar o professor começar a trabalhar para poder escrever o livro. Muito bem. Não, Bruno, uma hora sai. Cristiano e Estela nos assistem por aqui. O Márcio fala de Antônio Gabriel como o primeiro professor de Morro do Chapéu. Você fala sobre isso já já. Pedro, ali a Luísa pergunta se vai deixar salva a live. Sim, a live fica salva tanto no Facebook quanto no YouTube. Essas datas que você traz, primeiro 1864, Morro do Chapéu para a emancipação política administrativa. Você traz a narrativa da questão jurídica e traz a narrativa da questão eclesiástica. O santuário hoje, Nossa Senhora da Graça, ele é datado deste período também aí de emancipação política ou ele é anterior a isso? Na realidade, o ano de 1800 marca o início de construção, né, dessa que hoje é o santuário, né? Uhum. Ela tem por Dom Romualdo, o Marquês de Caravela, ele autoriza a construção, arcebispo da Bahia naquela época, autoriza a construção da capela. Ela tem início em 1800, é concluída em 1834, porém concluída sem torre, sem a torre, essa torre que ela tem hoje. Porque essa torre ela é inaugurada no dia 2 de julho de 1926,
sinal eu tenho foto de inauguração, sinal uma certa feita eu tive uma certa contenda com alguém, porque virou para mim e disse assim, não, mas a torre foi inaugurada junto. Eu digo, não, eu até mostrei, olha, eu tenho uma foto do sepultamento de Dias Coelho, do momento em que o caixão, né, saía, que além de ter estado na Capela da Soledade para fazer o sepultamento, o corpo também veio na capela aí no caso do santuário. Sim. E tem uma foto, você percebe, embora a foto venha assim, mas você percebe justamente, os sinos eram do lado. Os sinos eram ali do lado, onde fizeram aquela na cachoeira, alguma coisa ali, né? O sino era colocado ali, não existia torre. Mas essa construção é a construção do século XIX, começa em 1800 e é concluída em 1834. Aí depois ela vai passar por reforma, né? Por exemplo, nos anos 60, já do século XX, a igreja passa por uma reforma. Passa por uma reforma. E, por sinal, nós tínhamos uma das igrejas, se não mais uma das mais bonitas do interior da Bahia. Tanto com os 3 altares, tanto com os seus sinos. Os sinos era fundido em bronze, que merece, inclusive, uma narrativa do professor Antônio Gabriel de Oliveira, né? Vai falar desse sino, vai falar, inclusive, da questão do sacrário, vai falar, inclusive, da coroa de Nossa Senhora da Graça, em ouro maciço, inclusive, tem lá a narrativa da doação feita pelo Coronel Quintino, de Alfaias, né? Também outra figura também da nossa história, a Dona Maria Umbelina, que vai doar. E aí, simplesmente, chega um momento que desaparece da nossa história. Assim, não foi badalar em outro canto, coroa de ouro, ninguém sabe onde foi parar, e por aí vai. Aí, quando a gente às vezes toca nesses assuntos, as pessoas ficam assim, mas não pode. Mas são fatos e contra fatos, você não pode... A gente pode negar que as imagens foram roubadas no ano de 1981 ou 83, salvo engano, e que foi algo assim que chocou a nossa comunidade, foi algo muito triste, e que depois o momento de retorno, para mim, foi uma das festas mais bonitas que eu já presenciei em nossa terra, justamente o retorno daquelas imagens que foram roubadas e tudo mais. Então, são fatos que a história está aí justamente para investigar, e através de documentos e através justamente dessas fontes, trazer isso aí. Olha, tem algumas perguntas aqui, afirmações. E Pedro já está de volta. Vamos ver se a internet se restabelece melhor. Será que o seu áudio chegou? Olha, a gente está com o áudio cortando agora, Pedro. Vamos ver, eu mudei aqui agora. Pronto, você já está na tela. Mas a gente vai deixar a pergunta de Antônio Gabriel para o final, viu? Eu quero que você responda para mim outras situações, inclusive que o Márcio Garcia perguntou sobre... Segundo Terezinha, disse que Antônio Gabriel foi o primeiro professor. Resposta 1 já está aqui. No final da live, Pepe responde. Qual foi o padre que trouxe as imagens católicas para Morro do Chapéu, Pedro? O padre que trouxe as imagens católicas? Na realidade, não. A gente não pode dizer assim que foram os padres ou quais foram os padres. Nem sempre essas imagens foram trazidas por padres. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora das Dores, Senhor Morto e Senhor dos Passos, elas chegam em Morro do Chapéu no dia 2 de fevereiro do ano de 1908. Elas foram um presente do então coronel Francisco Dias Coelho. Ele oferta essas imagens à igreja para as celebrações da Semana Santa, porque até então as celebrações elas aconteciam, mas não tinham aquelas imagens. Então, isso aí acontece. Aí alguém pode dizer assim, onde foi que você encontrou isso? Porque se alguém for atrás lá no livro da igreja, não vai encontrar esse registro, não. Porque eu vasculhei tudo lá e não encontrei. Eu consegui esse registro em uma cadernetinha de Dona Joelita Modesto, da nossa inesquecível Dona Joelita Modesto, mãe de Nalvinha, de Nanau. Ela tinha isso anotado porque o seu avô, salvo engano, o avô Pedro Carpina, lá do Ventura, ele fazia anotações como se fosse um diário. E aí ele vai registrar isso aí. E aí nós encontramos esse registro, feito por Pedro Carpina, né? Então a gente vai encontrar isso aí. Essas imagens são, possivelmente, elas tenham sido adquiridas no estado de Minas, porque são imagens
que nos remete à questão do barroco mineiro. E que pena, que inclusive alguém ficou chateado, tem raiva de mim até hoje, porque, de uma certa forma, cometeram uma injustiça. Quando essas imagens elas entraram naturalmente num processo, digamos assim, que termo é que eu vou usar? Degradação, não, de desgaste. E o que foi que houve? Na época, o padre da época, ao invés de se buscar meios, um IFAM, um IMPAC, que são órgãos que podem fazer isso aí numa boa, se botou alguém para restaurar aquelas imagens de maneira aleatória. E aí eu me lembro muito bem que eu via, às vezes, nas procissões, Nossa Senhora das Dores, toda instalada, aquela coisa assim e tal, e já a imagem, lógico, uma imagem já de muitos anos, quando era na Semana Santa seguinte, na procissão, eu estou ouvindo Nossa Senhora das Dores, parecendo que tinha feito plástica. Eu digo, meu Deus, Pitangui andou por aqui. Na realidade, fizeram uma restauração sem levar em conta essa questão do valor. A mesma coisa, eu temo muito, Léo. Eu temo muito com o que possa vir ser feito com a imagem de Nossa Senhora da Soledade. Porque a capela, na administração de um determinado prefeito, simplesmente aquela pintura da capela foi completamente descaracterizada. Uma pintura de 1910 foi completamente descaracterizada. Aí as pessoas não gostam que eu fale isso. Eu não gosto que fale. Eu não tenho, meus cabelos já estão brancos. Eu não tenho mais idade para estar agradando ou desagradando. Eu tenho idade para colocar aquilo que está no documento, aquilo que está escrito, aquilo que está registrado, ou aquilo que é passado de maneira, digamos assim, da fonte oral, que quando a gente leva ao crivo da investigação, a gente pelo menos se aproxima daquilo que a gente, entre aspas, chama de verdade. Mas as imagens, por exemplo, a imagem de São Benedito mesmo, ela é uma doação, eu inclusive achei isso registrado, de Dona Tutu. Dona Tutu é uma figura que eu não sei em qual grau, mas vai ser tia da professora Maria das Graças, a esposa de Dr. Edgar, né? Então, aí você já vai ter também registro de doações do Coronel Quintino. Então, nem sempre são padres que trazem as imagens, está entendendo? Não estou dizendo com isso que padre nenhum do morro trouxe imagem, mas é para a gente não vincular essa coisa, achar que não foi o padre que trouxe. Muito bem. Entendido? Saudar aqui a Sirlene Santos, boa noite. Adão Aquino, olha só, nos acompanhando, boa noite, Pepe, boa noite, Léo. Pedro, onde é que entra nesse contexto histórico de Morro de Chapéu a Fazenda Gurgalha? A Fazenda Gurgalha. Léo, antes de tocar na Fazenda Gurgalha, tu já tá puxando coisa, viu? Como diz o meu avô, tu tá puxando coisa. Antes de entrar na Fazenda Gurgalha, eu gostaria de trazer informações que aí vai ferver o caldeirão agora. Porque é o seguinte, quando nós estamos num momento como esse aqui, né, que é um momento de bate-papo, aí que a gente passa determinadas informações, né? Como eu não sou dono da verdade, eu não sou aqui expert em história do meu chapéu de forma nenhuma. Eu sou um curioso, um pesquisador, agora tenho tido cuidado no sentido de passar determinadas informações. E, às vezes, uma informação errada, ela se perpetua. Sim, verdade. E, às vezes, ela se perpetua e, quando ela é corrigida, às vezes se torna salutar a correção. Né? Se torna salutar, porque as pessoas deixam de estar insistindo naquela coisa. Por exemplo, por que hoje eu estou aqui no programa do Léo Ricardo, a gente falando sobre elevação ou emancipação? Alguém pode dizer, que bestagem é isso? Mas, por exemplo, se você for aos arquivos, né, da Câmara dos Deputados Federal, né, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar vários deputados federais, ex-deputados, que ocuparam a tribuna no dia 8 de agosto para falar da emancipação política de Morro de Chapéu. Estavam todos equivocados. Todos equivocados, verdade. Todos equivocados, né? Se formos consultar o arquivo da Câmara de Vereadores, nós vamos encontrar vereadores que no dia 8 nós estamos aqui para comemorar a emancipação política. Não é emancipação política. Inclusive, em uma determinada legislatura, eu sugeri ao então presidente que entrasse com um projeto. Isso é algo muito simples, não vai mudar a vida de ninguém, não vai contribuir nem diminuir o salário de ninguém. É simplesmente algo histórico, algo a ser corrigido.
porque a gente fica insistindo. Aí dizem, poxa, a pessoa tem 102 anos. Não, só temos 112 anos. A nossa freguesia foi criada no dia 1º de junho do ano de 1838. Imagine, né? A freguesia, e antes de freguesia, nós já tínhamos gente aqui. E aí, antes de Léo tocar na Folia da Gurgalha, eu vou trazer aqui o seguinte. Nós temos 4 famílias, que elas vão, digamos assim, dar um pontapé, né, inicial. Nós estamos num jogo aqui. E elas vão dar um pontapé inicial nesse processo de povoamento de Morro do Chapéu. Eu sei que muita gente que vai ouvir isso aqui agora vai dizer bem assim, mas a minha família, a minha avó, a minha bisavó, tal, né? Não significa dizer que a sua família, você que está aí do outro lado, não significa dizer que a sua família não faça parte do rol das famílias, digamos assim, que estão em Morro do Chapéu já desde 200 anos atrás ou desde 100 e poucos anos atrás. Mas, segundo as narrativas de Honório Pereira, da Fazenda Lagoinha, e do professor Antônio Gabriel da Oliveira, nós vamos ter como 4 famílias que vão ser assim as responsáveis pelo processo, digamos, de espalhar a gente, como dizia no popular, nesse território, nesse pedaço de chão que vai se chamar Morro do Chapéu. A Ferreira dos Santos, a Pereira de Souza, Rodrigues de Oliveira e a Souza Oliveira. Essas famílias, né, elas vão se entrelaçar de uma forma interessantíssima, né? E aí alguém pode dizer bem assim, mas e a família Rocha, né? A família Rocha é uma família tradicional de Morro do Chapéu, tal. E a família Rocha vai também estar inserida nesse contexto. Mas aí não vai ser só a família Rocha, vai ter a mistura de Rocha César, Montenegro, Montezuma, Brito, que cai tudo dentro de um caldeirão e aí começa a misturar com Pereira de Souza, com Rodrigues de Oliveira, com Souza Oliveira, e aí vai construindo isso. A mesma coisa, alguém diz assim, os Vasconcelos, o primeiro padre de Morro do Chapéu era Vasconcelos, e aí como é que fica essa história? E que na realidade não foi o primeiro Vasconcelos, né? Essas questões que a gente precisa de tentar ir ajustando. Porque eu não estou falando da boca para fora, isso tem documento, gente. Às vezes as pessoas acham que a paróquia de Morro do Chapéu, a paróquia de Morro do Chapéu é riquíssima em termos de documentação. A nossa Câmara de Vereadores, eu não sei onde se encontra isso, não me pergunte onde está, porque eu não sei. O arquivo do nosso judiciário, infelizmente nós tivemos um juiz de direito que parece que ele era o dono do mundo, porque ele não deixava ninguém, louco. Ele não deixava ninguém entrar no fórum para pesquisar nada. Você tem relatos de processos de compra e venda de escravos, porque tem gente que acha que Morro do Chapéu foi aquilo que Gilberto Freire profetizou. Foi a democracia racial do planeta, foi Morro do Chapéu. Foi não, nós tivemos escravos, nós tivemos, digamos assim, processo de perversão mesmo, né? Nós tivemos donos de escravos que tinham atos brutais para com os seus cativos. Da mesma forma, nós temos outro, a exemplo do Coronel Quintino, da Gurgalha, que se destaca justamente pela forma diferenciada como ele vai tratar os seus escravos, né? E isso vai gerar um conflito entre Porfírio Pereira de Souza do Ventura, que era filho de Honório Pereira, ou melhor, irmão de Honório Pereira, me desculpe, irmão de Honório Pereira lá da Lagoinha. Isso vai gerar um conflito e era justamente num cenário de Morro do Chapéu dos liberais e dos conservadores, da então monarquia brasileira, né? Da então monarquia brasileira. Era república, não. Quando você coloca aí as famílias, a Luísa aqui está dizendo que é dos Rodrigues Oliveira, do avô materno. Fidel Miranda chegou por aqui, a Cássio Figueiredo, também no Instagram. Turma do Instagram, corre pro Facebook, pro YouTube, o PP tá lá, viu? O Josemar Bento, conhecido como Bali, diz, Léo, aperta o homem. Jorge Bandeira diz que a primeira escola foi nos Correios.
onde funcionam os Correios hoje, e que Antônio Gabriel foi o primeiro professor, respondendo a nossa enquete, que no final a gente traz aí na íntegra. Será que a primeira escola foi lá no Correio mesmo? Ó, tem uma pergunta dessa e tem o final pra gente responder. Mas antes, a gente fala da Gurgálha, porque assim, quando você fala das famílias, eu me descubro no contexto dos Rodrigues de Oliveira e Souza Oliveira. Então, é duas raças boas, né? Mas eu tô aí dentro. Eu vou lhe dar um presente agora. Pois não. Vou dar um presente. Léo Ricardo, filho de Alvanira Oliveira, que é a mãe, Raimundo Alves, o pai. Léo Ricardo é neto de Hilda Cândida de Souza Oliveira, avó, né? E neto também de Odonia Simão. Sim, seu Nino. Léo Ricardo é bisneto de Jovita Cândida de Souza Oliveira. Sim. E de Domingos Rodrigues de Oliveira, Verdade. chamado Domingos Pingola. Sim. Porque é interessante, até essa questão desses apelidos, isso é algo bem, bem curioso na história da gente, sabe? Aí, resultado, Léo Ricardo é trineto de Messias Cândida de Souza e de Fausto José de Souza. Léo Ricardo é tataraneto, os seus tataravôs é Lecínio Pereira de Souza, Leonília Cândida de Oliveira. Os seus pentasavós é Honório Pereira de Souza, Messias de Souza Lemos. E os seus exas-avó, Braz Pereira de Souza, Maria de Jesus Cardosa de Lima. Olha só, eu desconhecia essas informações. Muito obrigado pelo presente, maravilhoso. Agora, o curioso, sabe o que é? É você tentar entender, por exemplo, você disse aí, eu me vejo nos Rodrigues de Oliveira e de Souza Oliveira. O curioso é você descobrir aonde é que você vai, onde vai acontecer essa mistura. É verdade. Eu sei, porque ontem eu fui dormir 2 horas da manhã e fazendo isso aqui. Pesquisando isso aí? Meu Deus do céu. Viu? Olha, a professora Deleuze chegou aqui com uma resposta diferente. Disse que meu pai falava muito em professora Maria Amélia também, como primeira professora. Maria Amélia Maxfelder. Pois é, daqui a pouco você responde. E o Acácio disse que é da gerendência, era o Capitão Fausto. Isso. Mas ele não é só da gerendência do Capitão Fausto, não. Ele é da gerendência também dos Finguinos. Ele vai ser depois mistura aí, é o Souza Pereira. É justamente essa situação aí. Se a gente tivesse tempo de ler as narrativas que o Honório fala da construção justamente dessas famílias de Morro de Chapéu, por exemplo, nós ficaríamos assim, quer ver, deixa eu jogar fogo aqui em uma situação. Eu né? vou gasolina depois. Ou melhor, fogo não, gasolina, desculpa. Léo, você sabia que muitos de nós, né, eu pelo menos eu estou fora dessa. Eu vou tirar meu corpo fora, porque desculpe que eu não estou, não. Você sabia que muitos de nós somos descendentes do padre Francisco Gomes de Araújo? Não coloco em dúvida, porque assim, nós temos um histórico dessas situações de filhos de padres em Morro de Chapéu, que é uma polêmica grandiosa para a comunidade. Deixa eu ler rapidinho aqui para você, só isso, Sim. Que é uma narrativa que eu tenho aqui, né, da árvore justamente genealógica da família Rodrigues de Oliveira. Sim. E Oliver de Oliveira. Francisco Gomes de Araújo era português quando chegou a Morro do Chapéu. Trouxe em sua companhia sua filha, Maria Josefa de Araújo, a Biefa, branca, moça e educada. Padre, fora designado coadjuntor da Igreja Matriz de Nosso Bom Jesus do Xique-Xique, Bahia, pelo vigário José Barbosa de Oliveira, tio-avô de Rui Barbosa, a 10 de junho do ano de 1824. Foi o primeiro vigário da freguesia de Morro do Chapéu. Foi o primeiro vigário da freguesia de Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéu, Bahia, tendo exercido o vicariato de 1838 a 1885, sem interrupção. Faleceu em 1885, tendo sido sepultado na Matriz, em frente ao altar-mor. Eu achei o registro desse sepultamento nos livros de arquivo da igreja. De sua união com Rosa
Maria da Conceição, e depois com Maria Félix do Sacramento, ele casou 2 vezes, viu? Uhum. Teria nascido, sujeito a algumas retificações, os seguintes filhos, que passaremos a descrever por serem de alguns que se uniram à família Oliveira. Aí os filhos do primeiro casamento: Maria Josefa de Araújo, Ana Perpétua do Sacramento, Josefa Rosa Gomes, Francisco Gomes de Araújo, Umbelina Gomes de Araújo, Benedita Francisca. Aí ele vai detalhar desse filhinho primeiro aqui, aí vai puxando cordão, e aí a gente chega a uma fartura de gente em Morro Chapéu, que é ex-neto do padre, que é bisneto do padre, e aí por aí vai, né? Então, como vai se misturando essas famílias. Verdade. Chegou por aqui o Milton Rodrigues, da rua lá dos Moitas, Rua Souza Dantas. Boa noite, Milton. Leonir, boa noite a todos. Muito boa história contada pelo Pedro. E o seu livro do Nanói está aqui, viu, Leonir? A Prodeleuze pergunta: o meu Brito é o mesmo de Márcio Brito? Com certeza. Absoluta. O grande problema é porque é o seguinte: é o mesmo Brito, mas só que aí eu vou tocar num ponto aqui. O grande problema é o seguinte: é porque nós temos a história de que os brancos se deitavam com as negras, e aí nasciam os menininhos cor de café com leite, os pardos e não sei o quê. O grande problema, por exemplo, nós vamos ter um ramo da família Rocha César, que é originado justamente da família Burgalha de uma escrava, né? Ou seja, de uma escrava, salvo engano, Benedita, ou ela era Benedita, chamava Silvia, não sei. Eu sei que ela vai, digamos assim, ela vai ser a responsável, inclusive, ela vai ser, salvo engano, não sei, dentro dessa linhagem, dessa questão familiar, não sei se ela vai ser a trisavó do ex-desembargador de Justiça do Estado da Bahia, aquele doutor Ezei, alguma coisa assim. Certo. Acho que é Ezer Brito, não? Ezer Brito, salvo engano. Aí, Rocha. Ele é Rocha. Ele é Rocha, o mesmo Rocha daqui. Agora é preciso a gente fazer algumas correções. Por exemplo, outro dia alguém disse assim: o Rocha do ex-prefeito Aliomar é esse mesmo Rocha César. Digo, não. Não. O Rocha do ex-prefeito Aliomar é Rocha de Belarmino Bucão da Rocha, que é, talvez, da região de Pernambuco. Agora, o ex-prefeito Aliomar Rocha, juntamente com seus irmãos e tal, eles têm uma vertente do Rocha por conta do seu pai Iruba. Do seu pai Iruba. Assim como também vai ter da família Dourado. Muito bem. Professor... Assim como vai ter o Barreto. E por aí a gente vai destrinchando. E Barreto Oliveira e tudo mais. E é uma mistura consanguínea interessante, né? A professora Edeane chegando por aqui, boa noite. Luísa disse que o padre Inácio Vasconcelos é parente dela. Será? Com certeza. Muito bem. Pedro, você rodou, virou, mexeu e fugiu da Fazenda Gurgalha. Tu quer saber o quê? Mas é porque na realidade não é que eu... É porque, na realidade, a família Burgalha seria um assunto mesmo específico. Para você ter uma ideia. Por exemplo, quando a gente fala da família Burgalha, antes de falar da família Burgalha, a gente precisa voltar a Jacobina. E a gente precisa voltar a Jacobina na época do capitão Mó, por exemplo, Antônio Lopes. Pronto. Né, César. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa voltar a Jacobina na época em que o Brasil vivia justamente essa monarquia em que o rei de Portugal nomeava fulano para ser o capitão Mó, né? E aí a gente vai ter que falar de Preselina, a gente vai ter que falar de Quintino Soares da Rocha, é bom você... de Galpuna, de Guilhermino. É bom você deixar... É muito pano pra bunda. É bom você... E meu amigo Márcio Brito é que dibuia essa parte aí direitinho. É bom você dar essa deixa, porque já nos serve de pano de fundo para um próximo momento. Você disse que estava começando a nos pagar, aí a dívida vai voltando a ficar grande. Luísa disse que são 3 famílias Rocha aqui no Morro. O Márcio Garcia faz uma pergunta que eu quero emendar
outra nela. Se algum vereador do presente quiser propor um plebiscito para a mudança do nome de Morro de Chapéu, é lícito ou ilícito? Mas eu quero saber, na verdade, o seguinte: Jacobina estudou a situação de também perceber a sua vida, a sua idade, e acabou mudando lá a Câmara esse processo da data de fundação de Jacobina. Irecê também passou pelo mesmo processo, né? E a resistência de Morro de Chapéu se deve a quê? Porque assim, a gente só está enriquecendo o contexto histórico, e cidades vizinhas que nos são modelo, né? Jacobina para nós serve de modelo econômico, Irecê serve de modelo econômico, enfim, as estruturas que as cidades têm para a região, os serviços que oferecem, enfim, e quando se trata num contexto desse, a gente acaba fugindo de seguir esse modelo. Você sabe o que é isso? Desconhecimento da história. Isso chama-se desconhecimento da história. Porque se as pessoas, de fato, se preocupassem com o contexto histórico, porque, Léo, eu já não aguento ouvir discurso. Eu nasci, estou com 53 anos de idade, e eu nasci ouvindo falar do polo turístico, do potencial turístico de Morro do Chapéu. Já tem ex-prefeito, ex-vereador limpando o osso no cemitério do Morro, como disse no popular. E ainda esse turismo, ainda a gente vai no buraco do Sidônio, não tem uma placa indicativa, a gente vai nas cachoeiras, é aquela mesma situação. Então a gente cansa disso. Então chega um momento em que você faz assim, você vai viver, vou dizer algo aqui que às vezes choca, você vai viver o seu individualismo. No sentido das pesquisas. E aí, quando você tem uma oportunidade como essa que você está proporcionando aqui, é prazeroso, é trabalhoso, mas é prazeroso, sabe por quê? Porque é uma oportunidade de a gente estar falando de nós, de nossas vidas, né? Do nosso passado. Talvez isso não tenha tanto interesse para quem chegou no Morro de Chapéu nesses últimos tempos, ou talvez tenha, né? Mas às vezes as pessoas nem imaginam que elas estão vindo, né, para Morro de Chapéu. E aí, quando depois elas se descobrem, elas vão se descobrir o quê? Pode, não é que eu descobri que, na realidade, o meu trisavô, meu bisavô é da família de Morro de Chapéu, enfim. Então, eu costumo sempre ter como exemplo Rio de Contas. Porque eu tive um colega, foi meu colega na graduação, e uma pessoa com quem eu mantive sempre contato, Marcos Trindade, uma figura, né, um apaixonado pela história, músico, né, e Marcos, a gente conversava muito, e ele conhecia a história do Morro de Chapéu, ele dizia: Pedro, eu não consigo entender como é que um município como Morro de Chapéu se deixa perder, se perdeu tanto ao longo da sua história, em termos de documentos, em termos de tudo mais. Sabe? São situações, aí nós vamos ter assim, momentos interessantes quando você toca na situação de Irecê. Por que Irecê se emancipou? Irecê se emancipou por causa de um conflito político existente no Morro Chapéu, e que as pessoas fizeram questão de não trazer muito a baila. Ficou lá, empurraram para debaixo do tapete. Conhece o que aconteceu no Morro Chapéu a partir do momento que Dias Coelho morre, em 1919, até 1926, quando Vicente Grassi assume na condição de intendente, depois vira prefeito. Né? Pouca gente sabe, quando fala de coques e mememés, tem gente que até hoje diz assim, coques e mememés, né? Não é bom tocar nesse assunto. Por quê? Porque isso vai mexer com o Senado da Bahia, isso vai ter uma influência direta no poder da República. Isso vai mexer direto com o governador. Aí a gente vai mexer na figura de JJ Seabra, nós vamos mexer na figura de Antônio de Góes Calmon, né? De Antônio Gonçalves. Enfim, são situações. A gente vai mexer na figura Rosa. Imagine só. Imagine. São situações, e aí é por isso que eu e meu colega Gedeão, nós, na nossa conclusão, nós trabalhamos justamente essa temática, né? Nós trabalhamos justamente esse momento, e eu tive a oportunidade de ter entrevistas com o seu Arnaud, que me deu entrevista maravilhosa, né? Com Maria Dourado, a matriarca dos Dourados, na época me concedeu entrevista, Jurina Dourado, Carlos Navarro, numa lucidez, uma entrevista assim, que eu guardo um carinho imenso dos relatos em relação ao Ventura, em relação de como foi que tudo se... Né? E aí, quando eu fui para os documentos, quando eu fui para os escritos, então toda essa situação, ou seja,
Por que será que o Ventura quis se emancipar? Por que o Ventura quis ser a Vila Rica de Morro do Chapéu? Por que será? Porque Ventura se torna a vila primeiro do que Morro do Chapéu. Verdade, verdade. Primeiro que Morro do Chapéu. É. E em relação por exemplo, a Irecê vira município em 1926, agosto de 26, por conta justamente, uma acomodação política feita pelo governador do estado para tentar equilibrar as forças políticas do grupo do coronel Antônio de Benta e do grupo do coronel Teotônio Marques Dourado Filho. E essa situação, embora Tiozinho, como era chamado, rompa para Irecê, mas os desdobramentos disso, meu amigo, ele vai estar acontecendo década após década em Morro do Chapéu. E eu não vejo muita coisa diferente, não. Verdade. O balaio de gato mesmo. O Luísa disse que é um angu de caroço. Leoni disse que aí misturou, viu, Pro, em relação a Deleuze. A Fidel está aqui, boa noite, muito bom ouvir essas histórias, parabéns, Pedro. E o Márcio Garcia quer ouvir a sua opinião sobre a questão da mudança de nome, se for proposta. Se quiser, você ouviu falar até em Morrolândia. Não, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui, que eu vou estar respondendo a ele com essa tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Enquanto isso, compartilhar. Abraço também o Rômulo José, lá de Miguel Calmon, está nos ouvindo, né? Tá nos assistindo também, acompanhando esse trabalho. Chegou aqui seu material, fica à vontade. Não, mas não é bem esse não. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. É um outro, é porque eu, na realidade, busquei. Deixa eu ver aqui. Márcio Garcia gosta de pergunta interessante. Já que o Pepedo falou de apelido do morro, quem foi que lhe colocou esse apelido de Pepedo? Tá aí, eram os meninos quando a gente era pequeno. Pronto. Deixa eu ver, eu não sei se eu vou conseguir ampliar ela aqui. Mas tá dando para que vocês vejam aqui, aí... Sim, algumas fotos aqui com os nomes até que são visíveis. Se você clicar... Não, eu queria que você tentasse me dizer em relação ao Correio do Sertão. Tem uma imagem do Correio do Sertão aí? Tem, Jornal Correio do Sertão 1-1. Não, eu queria que você desse uma olhada nesse ano 9. Tá aí? Aqui tá Correio do Sertão 1926, 4391. É esse, 1926. Tá aqui. Pelo povo sertanejo. Morrópolis ou Morro do Chapéu? Olha só. Tá aí. O Correio do Sertão de 26 vai estampar isso. Pelo povo, né, sertanejo. Morrópolis ou Morro do Chapéu? Aí, alguém vai dizer assim, e o que foi isso mesmo, moço? Isso aí foi o seguinte. Morro do Chapéu, vou interromper aqui para a gente voltar lá. Morro do Chapéu vivia a possibilidade, o sonho alimentado desde o início dos anos 20 de receber a estrada de ferro. Né? Um braço que viria do França. E aí isso foi, digamos assim, aplanágio para discursos e para promoção política da época e tal. Só que é o seguinte, esse braço era prometido, a estrada de ferro viria. Na época se criou, na realidade, grupos de mulheres se reuniam para fazer campanha, para arrecadar fundos, assim como fizeram também na guerra, em Morro do Chapéu, na Segunda Guerra Mundial. Mas aí voltando lá para 1920, a década de 20, e aí se cria justamente todo esse movimento. E há um movimento no sentido de que, ora, se a cidade vai receber a estrada de ferro, ela vai se modernizar. A estrada de ferro representava a modernização. Sim. Se é moderno, então o moderno está onde está, na metrópole, nas grandes polis. Então vamos tirar Morro do Chapéu e botar Morrópolis. Então nós teríamos morropolinos. Só que é o seguinte, a ideia não vingou. Por quê? A estrada de ferro não veio. Quando Getúlio dá lá o golpe e assume a presidência, ele, de uma certa forma, sepulta todos esses sonhos, né? E aí a gente continua como Morro do Chapéu. Morrópolis só foi uma idealização daquele momento. Toninho Bento pergunta aqui.
Na fala da ministra Damares, a mesma diz ter parentes em Morro de Chapéu. Pergunta a P. Pedro se ele já fez alguma pesquisa e quem são estes parentes. Graças a Deus, prima minha não é. Graças a Deus. E ninguém acha ruim ver me censurar, porque eu não quero parentesco com Damares, porque eu não gosto dela, eu sou muito sincero. Eu não gosto dela. Não, eu, sinceramente, eu falando como historiador, e eu não sei, né? Vou até tentar investigar, vou descobrir, como dizia no popular, a gerendência dela. Eu vou tentar descobrir a gerendência dela. Eu até fiquei fazendo suposição, imaginando até que ela fosse prima de Adão, viu, Adão? Se ainda estiver por aí. Mas eu acho que não é não, porque eu acho que o velho Apolônio, seu avô, pai de João de Apolônio, eu acho que o velho de Apolônio não tinha esse, embora ele fosse Alves, mas eu acho que ele não tinha esse parentesco. Viu? Mas a gente descobre, se for a gente descobre. De repente foi alguém que chegou, alguma família que chegou recente, né? E aí, sei lá, constituiu família em Morro, porque isso não obrigatoriamente significa dizer que venha a ser das primeiras famílias ou das famílias que já estão em Morro de Chapéu já há algum tempo, né? Uhum. Pois bem, a gente vai fazer o seguinte. Luísa está aqui, você será beneficiado fazendo essa pesquisa, viu? E a Cássio dá aquele lá, ele doido aqui, para dizer que também não é parente dele, não. É prima da Cássio. Pois bem, então, Damares disse que o pai dela é de Morro de Chapéu. Então o Pepe vai pesquisar e nos passar esta informação. Poxa, eu não vou pesquisar isso não, tu é doido, porque tá... Ah, Maria, eu tenho 40 horas de sala de aula. Ô Pedro, tem uma questão mais recente, deixa eu ver o que a Silene diz aqui. Adoro o P. Pedro, morri, kkk. Já tive o prazer de trabalhar com ele. Abraço, meu querido, está aqui também a nos assistir. Valeu, Sirlene, obrigado, uma figura. Sirlene, eu fiquei muito sentido de não poder assistir a sua live ontem, por conta também da internet. Foi muito interessante, muito boa, muito rica, viu? O pessoal fala muito da questão da origem do nome da cidade e da Pedra do Morrão que rolou. O que você pode dizer a respeito disso? Léo, em relação a essa questão é o seguinte, tanto o Honório como também o professor Antônio Gabriel, eles trazem informações assim, bem interessantes sobre isso. Honório, na narrativa dele, ele começa a dizer que isso aqui era um capão de mato, onde não existia, eles usam muito o termo alma, né? Onde não existiam vestígios de alma e tal, e aí ele faz a narrativa, inclusive, do Poçó, do Rio Frondoso, que era justamente o Poçó, né? Que passava aqui, né, nesses fundos de quintais aí hoje, e aí ele vai dizer que, naquela época, existia a fazenda Gameleira, que pertencia a uma senhora de nome Catarina, lá de Jacobina. Essa informação que ele traz. O professor Antônio Gabriel também vai pontuar isso aí. E que, como na realidade não tinha outro local mais apropriado para a construção, as pessoas desistiram lá por uma opinião do Frei. Eu vou fazer esse arrudeio, mas vou chegar lá. Certo. Do Frei Clemente Adorno, né, desistiram de continuar digamos assim, um núcleo de povoamento lá no antigo Morro Velho. Aí o que acontece? Honório disse que as pessoas começaram a construir as casas do lado direito do rio Jacuípe, ou seja, do lado de lá, né? Uhum. Do lado de lá. Do lado esquerdo era a fazenda dessa Catarina. Como não tinha nome, aí o povoado começou a se chamar povoado de Gameleira. Então se diz assim, é o povoado da Gameleira. Quando o povoado da Gameleira vira freguesia, aí freguesia de Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéu. Ué, que mudança radical sem uma justificativa plausível? Aí, resultado. Morro do Chapéu. Segundo algumas especulações dessas duas criaturas, eles vão dizer a história de que existia uma pedra, aquela pedra que tem lá nas fraldas, como eles usam até esse termo, nas fraldas do morro, que aquela pedra, ela ficava em cima das outras, e por um momento, digamos assim,
de um abalo qualquer, ela teria tombado, né, e teria estado hoje na posição que ela está. E que quando essa pedra ela estava sobre uma sobre as outras, ela tinha um formato de chapéu. Mas também existe uma outra vertente em relação à questão de índios, né? De que naquela região do morro eram habitados por índios e que amarravam seus cabelos em formato de chapéu e se dizia os índios do chapéu. Aí teria o nome Morro Chapéu. E aí há uma outra também que eu acabei descobrindo, que é justamente a ideia do nome Morro do Chapéu. Que vão se usar, inclusive, um termo que diz assim, que o nome Morro Chapéu é a corrupção não é no sentido de roubo, não é no sentido do que fazem hoje, não. É no sentido de, digamos assim, do detalhar da palavra morro de chapéu. Aí eles vão trabalhar com a questão, que seria o morro, né? Morro seria pé e chá, né? Chá de ver. Então, eles dizem o seguinte, que seria o morro de onde os bandeirantes subiam para avistar a chapada. Né? A chapada. Então, o que eu achei curioso nessa questão aí é porque, se você prestar atenção, se você for ao Morrão, que virou uma verdadeira exposição de torres, né? Se você for ao Morrão e num dia de sol, um dia bem claro, principalmente um dia de verão, e você tiver o cuidado de olhar em direção ao sul, você vai enxergar um morro, que eu não sei se é o Morro do Painácio ou o Morro do Camelo. Eles ficam, como diz no popular, emparelhados um com o outro. Se você lá na Chapada Velha subir no morro e olhar, você vai ver o morrão. É como se eles estivessem olhando um para o outro. E aí essa ideia de que os bandeirantes se guiavam, né, a partir justamente de fazer as suas trajetórias. A partir disso aí, é algo que eu achei bem curioso, né? Algo que eu achei curioso. E mais curioso porque Honório Pereira vai falar de Romão Gramacho, inclusive, ele usa um termo tão interessante que ele fala de Romão Gramacho quando passou por essa região, depois ele vai dizer assim, que esse sujeito, há de dizer que tinha alguma artimanha com que não presta. Dado as suas artes, dá a entender que é como se alguma coisa relacionada à bruxaria, alguma coisa. Aí ele até cita que o Romão Gramacho teria deixado uma formação de pedra nas margens da vereda Romão, que recebe seu nome, e que ele batizou de presídio. Imagina. Presídio, que é um nome que existe até hoje em nosso meio. Verdade. Eu achei aqui o Correio do Sertão, 10 de janeiro de 1926. Pelo povo sertanejo, Morrópolis ou Morro do Chapéu. Escrevem-nos. Chegou por aqui o Tony Reis Valois. Toninho, boa noite. Tiago Reis diz que o som não dá para ouvir, vocês estão no Instagram. Fica melhor de ouvir no Facebook ou no YouTube. O Jorge Bandeira diz que a dependência a que ele se refere diz respeito aos dias de hoje com bancos e trabalho, pois no Buraninha, por exemplo, está ligada com Orolândia, distante da sede de Morro do Chapéu. A Edeane diz que Ziti fala que é verdade em relação ao Morro Velho, com certeza, né, as informações que você nos passou. Pedro, eu tenho certeza de que nós precisaremos de um novo momento para a gente falar especificamente da Gurgalha e automaticamente isso vai desdobrar, porque as pessoas vão ouvindo situações e nomes e vão perguntar. Não há dúvida de que isso vai acontecer. Eu já quero pedir-lhe que busque aí um espaço para que futuramente você volte a falar conosco. E a gente encerra por hoje exatamente por isso, porque fica sempre o gosto de quero mais. É uma história muito rica. Morro do Chapéu tem muita coisa boa para ser mostrada, meu Pedro. A gente, às vezes, fica só na imprensa mostrando as situações dos dias atuais. Olha a Sirlene aqui. Presídio bem próximo de Queimada, pertence a Cafarnaum. O Márcio Garcia. Léo, o Coronel Dias Coelho era filho de escravo e por que não conviveu como escravo na época da escravidão? Não, Dias Coelho não era filho de escravo, não, Márcio. Você está precisando de ler mais a história do Morro. Dias Coelho não era filho de escravo, não. De jeito nenhum. Tem nada de escravo. Dias Coelho é neto de ex-escravo. Ex-escravos da fazenda Burgalha. Ex-escravos do Coronel Quintino, que tinham uma forma completamente diferente, com um trato com seus escravos.
tinha uma forma diferente de tratar que o Coronel Porfírio não tinha, e que, digamos, os Rodrigues de Oliveira do Rafael também não tinham, né? Então, também não tinham. Nós vamos ter, eu tenho inclusive o registro do primeiro capitão do mato que vai ocupar aquelas terras lá do Rafael, né? Uhum. E também do São José do Tareco, que era São José do Tareco, viu? Olha só. Quem nos assiste também aqui é a professora Cleoma Araújo. Que bom ouvir a história da nossa Morro do Chapéu. Parabéns, Pê Pedro. Ela sempre está aqui, vez por outra, a nos assistir. Pê Pedro, eu quero lhe pedir... Cleoma, só te interromper, Léo. Cleoma, ela tá no balai de gato aí da história do padre, viu? Eu até, depois dessa pandemia... Sobrou, Cleoma. Por conta do avô dela, Juvenal Teodoro de Araújo, que casou primeiro com... Agora imagine, Cleoma é minha prima, acho que umas 3 vezes, acho que ela deve ser minha prima. Conta justamente dessas misturas aí, né? Rapidinho, o pai dela casou primeiro com uma tia-avó minha. Morreu a esposa. Ele foi e casou com uma sobrinha da primeira esposa. Aí morreu. Ele foi e casou com a outra sobrinha. Corretado. Varreu a família. E aí foi menino de fartura. Foi menino de fartura mesmo, né? Sim, e aí eu gostaria do seguinte, são fatos interessantes. Por exemplo, quando eu falo dos Rodrigues Oliveira, dos Souza Oliveira, aí que a gente vai buscar lá os primeiros e tal. Meu pai, digamos assim, isso é motivo de muita alegria para a gente, meu pai, ele é o último dos pinguinos, né? Como era apelidado os Rodrigues de Oliveira, o último dos pinguinos, digamos assim, dessa leva aí, talvez descendo lá para cá da 4ª geração, ele é o último vivo, né? Digamos assim, de um vínculo direto com Raimundo Rodrigues de Oliveira, né? Que vai desembocar depois lá no Souza Oliveira. Ele é o único, justamente, de um total de 32 irmãos, ele é o 30º. Ele é o 30º. O pai dele casou 2 vezes e foram 32 filhos desses 2 matrimônios. E ele é o único vivo, 93, e foi o 30º. Então, muitas dessas histórias, justamente as pessoas dizem assim, como é que você sabe disso e tal? Lógico, a questão da pesquisa das fontes, a tradição oral é algo assim fabuloso, né? As minhas tias-avós, que também eram suas tias-avós, tia Isabel, tia Anitta, eram pessoas, por exemplo, eu conversava com tia Isabel e ela me contava o contato, a oportunidade que ela teve a primeira vez que ela viu Dias Coelho, né? A experiência que ela teve de conhecer o coronel. Ela me contava com detalhes o dia da morte de Dias Coelho. Então, são coisas de um valor incrível que às vezes a gente deixa se perder. E quando você fala dessa questão, só para fazer justiça, Léo, quando a gente está falando, por exemplo, da comemoração do Morro do Chapéu dia de hoje, Genésio Valois Coutinho, prefeito de Morro do Chapéu em pleno regime militar, Genésio teve a preocupação de comemorar o centenário de Morro do Chapéu. Ora, ele teve a preocupação de, em 1964, juntamente em uma parceria com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de elaborar, eu tenho inclusive o folder, na época não era folder, eu não sei nem como é que ele se chamava, devia ser convite. Eu tenho um folder, convite da época, né, desse momento, só que é curioso o seguinte, inclusive tem tudo, tem um mapinha lá com a Morro do Chapéu daquele momento, a questão de densidade demográfica, é bem curioso, né, essa coisa. Só que, na realidade, as comemorações elas não aconteceram. Quando foi no dia 30 de maio de 1964, o Correio do Sertão estampou o centenário, críticas de indignação pela não comemoração do centenário de Morro do Chapéu. A matéria deita na madeira. Então são situações, né? Situações assim, interessantes, que às vezes as pessoas, quando a gente vai trazer, às vezes,
mais uma vez, eu não sou porta-voz da verdade, mas eu ouço, às vezes, determinadas informações em rádio, em coisa, e você tem a oportunidade, às vezes, de corrigir, as pessoas acham que você está sendo chato, tá não sei o quê. Outro dia alguém virou para mim na feira e disse assim, quando começou logo o frio, eu disse assim, mas no morro, diz que no morro, na década de 20, teve um dia que deu 5 graus abaixo de zero. Eu digo, não. Mas quem me falou? Quem me falou tem errado. Porque nós temos as temperaturas, pelo menos que temos registrados, né? Agora o que eu acho curioso é justamente essa fase. No dia 12 de novembro do ano de 35, foi Sertão registra que nós tivemos uma temperatura de 6,3. E no dia 5/9 de 35, 4,8. Olha, imagine que eram meses não considerados como meses do frio, né? Verdade. Mas, aí alguém diz assim, mas de repente lá em maio, mas nós não temos esse registro. Então eu não posso falar daquilo que eu não tenho no registro. Eu estou falando de algo que eu tenho registrado aqui, né? Verdade. Tenho registrado. E eu acho que não vai parar porque eu converso demais e o negócio Não, tranquilo, tá ótimo, isso é bom demais. O Márcio pergunta quem era o capitão do mato dessa região de Morro do Chapéu. Como é? Quem era o capitão do mato dessa região de Morro do Chapéu? Olha, eu tenho registro de da fazenda, justamente da fazenda São Rafael. Deixa eu ver se eu consigo, rapidinho, se eu consigo localizar o nome da criatura aqui, né? Porque para você ter uma ideia, Léo, tanto o professor como o professor Antônio Gabriel, como o Nório, eles vão dizer assim, eles dizem assim, que nesses tempos já se tinha notícia do surgimento das fazendas Morro, conhecida como Morro Velho, lugar onde houve a primeira missa, Olho d'Água, Canabravinha, Tapera, Santo Antônio, São Rafael, Jaboticaba, Morrinhos e Gurgalha, né? Então, são as fazendas que eles consideram mais velhas. E aí, eu tenho, porque é muita coisa, estou tentando localizar aqui, o nome do capitão do mato que vai justamente ocupar aquelas terras. Porque é o seguinte... Enquanto você procura, eu abraço... Você procura, eu abraço aqui o Roberto Nascimento, chegou aqui no Instagram, né? A Edeane diz que quer saber também, né? Tá aqui nos acompanhando pelo YouTube. Ok? Pois não. Rapidinho aqui, Honório diz assim, o primeiro homem que deu princípio a este lugar Morro de Chapéu, foi meu bisavô, Manuel Ferreira dos Santos. Ele teve 10 filhos, a saber, 3 homens e 7 mulheres. Os homens foram Antônio Ferreira dos Santos, José Ferreira dos Santos e Domingos Ferreira dos Santos. As mulheres foram Dona Maria das Neves, Dona Úrsula, Dona Ana, Dona Felícia, Dona Eugênia, Dona Teresa e Dona Maria Micaela, que era minha avó materna, né? E aí ele continua falando justamente da fazenda Gameleira e o seguinte, que eu até esqueci de citar, né? Nós temos a figura de Marcos Balaio, nos Rodrigues de Oliveira. Essas figuras bem interessantes. Vai ter primeiro Marcos Balaio, Marcos Rodrigues de Oliveira, Marcos Balaio, depois vai ter o filho dele, que também recebe o nome de Marcos, e que vai ser apelidado de Montinhos, né? E é bem interessante a trajetória, porque dessas duas figuras nós vamos ter justamente o desenrolar dessas famílias. E porque eu estou tentando correr aqui, porque foram pontos que eu acho que eu acabei não colocando, e eu acho interessante, ou seja, como é que era administrado? Hoje nós temos prefeito, hoje nós temos vereadores, deputados, mas como é que era administrado esses pedaços de chão? Como é que o Morro do Chapéu era administrado? Gente, falei da questão da freguesia. E na freguesia existia a figura do chamado fabriqueiro, né, que eu descobri isso através de um professor assim, que eu tenho um carinho muito grande, doutor Antônio Castro, foi meu professor, uma figura que sou de história antiga, e foi ele que me trouxe essa informação na época, justamente sobre a questão do fabriqueiro. O fabriqueiro era alguém muito ligado à igreja,
ou a um coronel de plantão da localidade e que desempenhava o papel de quê? De administrador, né? Ou seja, ele era responsável pela concessão de licenças para edificação de casas e tudo mais que fosse fazer. E nós tivemos como fabriqueiros no Morro Chapéu Manuel Joaquim da Silva Miranda, nós tivemos Manuel dos Santos Costa, Antônio de Souza Lemos, né? Foram fabriqueiros que trabalharam aqui, né? Que trabalharam nessa lida, né? Nesse Morro Chapéu dos primeiros momentos. Márcio, eu estou correndo atrás aqui, ver se eu acho o nome do camarada para tentar ali passar essa... Ele já está com outra pergunta aqui para lhe apertar. Deixa eu ver se você acha essa daí. Para a gente poder... Sim, só para dizer para ele, quando ele fala lá dos intendentes, olha, Márcio, Antônio Lourenço de Seixas Júnior, ele é o primeiro intendente de Morro Chapéu. Ele governa Morro Chapéu de 1889 a 1891. Aí ele é seguido por José Frianes de Figueiredo, João Guilhermino Coutinho, Herculano da Silva Dourado, Pedro Celestino Barbosa, Antônio de Souza Bento, Deocleciano Barreto de Araújo, Francisco Nery Batista, Francisco Dias Coelho, Deusdete Dias Coelho, Juvenal Teodoro de Araújo, Virgínio Alves de Almeida, José Martins de Araújo, Faustiniano Lopes Ribeiro, Vicente Graça, que entra como intendente e sai como prefeito. Um detalhe, gente, que é preciso observar. Muitos desses nomes, dessas figuras que eu li aí, são figuras que ocuparam a intendência em momentos muito delicados da história de Morro Chapéu. Por quê? Porque foram momentos em que estávamos passando por momentos de conflitos, de disputas políticas, então eles ocuparam a intendência, né? Eles estavam lá ocupando a intendência, mas de fato eles não eram intendente nomeado de maneira nenhuma. Então, eu preciso trazer isso aí. Sim, vá. Observação interessante essa daí, viu? Gabi Oliveira chegou aqui, está assistindo a gente no Instagram, só bastidores no Instagram, viu? A live completa fica no Facebook e no YouTube. A questão da internet, Pedro, não é só aí não. Minha câmera também é que ela está oscilando bastante e não tenho dúvida de que a situação da internet possa contribuir para esta situação estar acontecendo. O Márcio Brito quer saber, o Márcio Garcia quer saber sobre Dantas Brito, se era filho de Morro Chapéu ou veio de fora para cá. Não, seu Dantas não era filho de Morro Chapéu, mas sua esposa sim, filha de Miguel Ribeiro, né, e que vai estar dentro desse contexto aí também justamente de Rodrigues de Oliveira e tal. Você mas não era Ribeiro, mas a coisa vai lá adiante e mistura. Do mesmo jeito, às vezes as pessoas de maneira equivocada dizem assim, mas a família Dourada ela não faz parte dessa trajetória. Faz sim. A família Dourada está dentro do contexto de composição, de formação também desse contexto Morro Chapéu. Né? Século XVIII, a família Dourada já estava presente no Morro Chapéu. Existe a figura do Mateus Nunes Dourado Jacobina, depois João José da Silva Dourado, lá nas Brotas Macaúbas, na chamada Chapada Velha, que vem para Morro Chapéu e vai ter Herculano Dourado, João Dourado, enfim, é meio mundo de povo. É muita gente. Eu posso responder a pergunta em relação ao professor? Pois não, Jeane Vilela chegou aqui, doutor Feitosa também, boa noite. Fica à vontade, Pedro. Bem, o professor Antônio Gabriel de Oliveira, que é uma das figuras assim que eu tenho um imenso respeito pelo que esse homem deixou de escrito, de um legado, sabe? Primeiro ele ia ser padre, depois na última hora resolveu não ser mais padre, né? Resolveu se casar, mas ele celebrava a missa dentro de casa para a própria esposa, segundo algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir, né? Depoimentos. E o que ele deixou, o que o professor Antônio Gabriel deixou de legado, assim como o Honório, é algo, gente, fabuloso. Eu fico assim, às vezes, imaginando, sabe? Meu Deus, como o tempo vai passando e a gente vai perdendo os arquivos, nós vamos perdendo essas histórias por falta de má vontade dos nossos administradores, de picuinha, de administradores, de gente que ocupa cargo público, parecendo que ainda é Luís XV, o rei sou eu. Né? Ou seja... E aí, o que acontece? Muitas vezes, sem conhecer, a gente precisa calçar a sandália da humildade e dizer o seguinte, olha, se eu cheguei e eu não conheço a história dessa casa, eu vou me informar a respeito da história dessa casa. Verdade. Eu vou estar conversando pelos cotovelos, ou cargas d'água, como diz o povo do passado, né? Então, e isso não é
nenhuma, digamos assim, indireta, não, é algo que é real, né? Porque a gente não pode negar a contribuição que todas as famílias, as chegantes, as que vieram no início, as que estão presentes, as que irão chegar, a contribuição que todas elas dão ao nosso município. Uhum. Todas elas merecem nosso respeito, né? Quando eu fiz a piada em relação à figura de Damares, é uma questão de descontrair mesmo, mas se é alguém que tem uma trajetória, uma história em Morro Chapéu, vamos investigar, por que não? Né? Oh. Por que não? Agora é aquela coisa da gente entender. Agora, quando a gente sente, em alguns momentos eu fui convidado, inclusive, para... você podia fazer um documentário, trazer algo, isso em relação ao chapéu, mas quando você chega num ambiente que você vê que tudo é picuinha política, sinceramente, eu não tenho mais saco para isso, né? Sabe? Não tenho mais, não. Olha... Sim, e respondendo, Márcio, o seu escanchavor, professor Antônio Gabriel de Oliveira, ele mesmo, na sua narrativa, ele diz assim: o primeiro professor primário que teve em Morro do Chapéu foi chamado Luiz Vieira, que exerceu o magistério público de 1838 a 1842. 4 anos, olha só. Olha, o Toninho Bento diz assim, Léo, o bom do conhecimento de Pedro é quando ele conversa com pessoas e percebe que as mesmas são racistas, sem terem conhecimento das suas gerendências. A Proedeane diz que você está certo. O Márcio Garcia ainda pergunta sobre a primeira casa de Morro do Chapéu. Neste caso, os nossos participantes da enquete não acertaram a resposta. Mas eu queria que você me desse 2 números de 1 a 4 para a gente presentear com a máscara. 3. 3 e 1. 3 e 1. Então, Terezinha Vasconcelos e Jorge Bandeira faturam as máscaras aqui da enquete de Antônio Gabriel, né? O primeiro professor de Morro do Chapéu que não foi Antônio. E agora, Pedro, mais 2 números de 1 a 9. 9 e 5. 9 e 5. 9 e 5. Por gentileza, escolha outro, não 5, porque esse já ganhou Peraí, deixa eu só conferir aqui. Na anterior. Jorge Bandeira ganhou na questão anterior. E ele seria o número 5 aqui. Passe outro número, por favor. 7. 7. Muito bem. Então, Márcio Garcia, depois de tanta participação e tanta indagação, merece ganhar uma máscara também aí. Ou da live do Léo, ou do site Léo Ricardo Notícias. A gente agradece. Tem uma terceira pessoa aqui, na realidade é a Renácia Carvalho, também fatura uma máscara, né? Então ela pode nos procurar, né? Aí o nosso WhatsApp a gente pode disponibilizar e vocês entrarem em contato conosco para receberem aí os brindes a que fizeram jus. E segunda-feira, aí tem o sorteio do Dia das Mães. A primeira casa de Morro do Chapéu, qual foi a família? Como é? A primeira casa. Moço, aí eu vou lhe falar uma coisa. É bem complicado você trazer essa informação em termos de registro de primeira casa, vai sabe? ficar para a próxima live. Porque, por exemplo, as primeiras edificações nós vamos ter registro no Morro Velho. Agora, digamos, se você me perguntar bem assim, e as casas, por exemplo, na entrada da cidade, aquela casa de Onildo é uma das casas bem antigas dali daquela rua, né? Pertencia ao Sátrio. É uma casa bem antiga, né? Bem antiga mesmo. Algumas outras, elas acabaram se modificando e tudo mais, mas, né? Até isso, a questão do patrimônio, verdade, o patrimônio arquitetônico de Morro do Chapéu. E só para terminar mesmo, eu prometo que é para terminar, né? Porque alguém me fez essa pergunta e eu acabei não respondendo, e também o professor Antônio Gabriel que nos responde. Ele diz assim, que alguém diz assim, o professor Joaquim Inácio Vasconcelos foi o primeiro padre de Morro do Chapéu. Olha o que o próprio camarada diz. O segundo vigário colado foi o saudoso padre Joaquim Inácio de Vasconcelos, que tomou posse em 1856 e faleceu em 1909. Depois de um paroquial de 50 anos, era um verdadeiro modelo de sacerdote, pelo talento e virtude de que era dotado. O primeiro sacerdote que residiu em Morro do Chapéu como capelão subalterno à freguesia de Jacobina foi o célebre padre José Pereira, que além de músico exímio, era ferreiro de uma habilidade incrível. Olha só. Pedro, eu tenho que lhe agradecer pela primeira oportunidade de tê-lo aqui na live. Eu sou muito feliz, muito agraciado, porque
Pedro vem nos dar a sua pesquisa histórica no contexto de Morro de Chapéu. O professor Moisés já esteve aqui. Antônio Dourado vai estar conosco terça-feira, mas ele vai falar da família... Dourado é uma figura. Ele vai falar da família Gonçalves. Né? Terça-feira ele fala da família Gonçalves. Ele já pautou aqui pra gente. Vai trazer esse contexto aí da família Gonçalves aqui em Morro de Chapéu. Então, assim, é muito bom termos pessoas que ainda mantêm viva a nossa história. O presente que você me deu hoje, eu agradeço eternamente, porque, assim, conhecer a árvore genealógica, ao menos da parte materna, é algo muito gratificante, porque a gente fica... Eu vou digitar e lhe mandar depois. Né? Agradeço muito. Então, você que vai marcar o dia, quando você tiver tempo, a gente vai conversar de novo, trazer a gurgalha, trazer outras pautas. Fique à vontade, nos paute. Léo, eu queria falar desse assunto. Por exemplo, o 1º de junho. É uma data interessante, é uma data histórica para Morro de Chapéu. Você mencionou isso no surgimento da freguesia, foi? Da freguesia, né? Então, assim, são situações que a gente não conta na escola, infelizmente, né? Eu desconheço muita coisa do que você traz aí, porque eu não vi isso na escola. Por interesse, por querer buscar um pouco mais da minha cidade, querer conhecer o seu histórico, a gente vai resgatando essa coisa boa, como o Luiz diz aqui, resgatar o que é bom e enriquecedor. Muito, mas muito, muito obrigado mesmo pela palestra de hoje, que foi muito enriquecedora. Ok, Léo, eu também lhe agradeço e saiba que, na realidade, a questão de não estar não é má vontade, é por conta justamente dessa coisa do tempo mesmo. Né? Ser professor, né? Principalmente em época de pandemia, é se reinventar, Verdade. como tanto se diz. Embora muita gente que não conhece patavina de nada, muita gente que brada aos ventos aí, que são conhecedores disso e daquilo, venham estar aí em discurso e bom tom, dizendo que professor não faz nada, isso aqui. Na realidade, eu digo o seguinte, essas pessoas merecem o quê? O esquecimento, né? Merece a gente... Eu não me incomodo com isso, eu como professor, né? Porque primeiro eu sei que profissional eu sou, segundo eu sei e tenho certeza que jamais isso que se diz e que tem se dito em relação a professores, eu não vou ouvir da boca de Léo Ricardo, eu não vou ouvir da boca de Rui Bagano, eu não vou ouvir da boca de Glauber Rocha, ou Figueiredo, desculpe, Figueiredo, eu não vou ouvir da boca de Ronaldo, Queimado, e de tantos outros. Sabe por quê? Porque eles conhecem a história de Morro de Chapéu. Eles sabem o que é Morro de Chapéu. Então, eu não me preocupo. Para mim, sabe? Pode até amanhã me esculacharem por aí afora. Minhas costas são largas. Só não passa trem de ferro. Mas elas são largas, sabe? E aí, aquela história. E eu já estou cansado. Eu já vivi o suficiente para ver o seguinte. O que foi que aconteceu com muitos desses que denegriram, que disseram, que aconteceu? Hoje, Morro de Chapéu não dá mais nem notícia. Verdade. Nem lembra, né? Então não tem por que a gente estar se preocupando muito, não tem por que a gente estar... tem porque, até mesmo porque nesse momento eu tenho que continuar aqui elaborando atividade para menino, para postar em plataforma, para chamar menino no PV, para chamar no Zap, não sei o que, e tudo mais, e por aí vai, né? Uhum. Mas quero te dizer que foi ótimo esse bate-papo, esse interessante, é muita coisa, né? São muitas informações. Afinal de contas, a gente nasceu num município riquíssimo de história, né? Riquíssimo de história. Agora, para encerrar mesmo, eu queria dizer o seguinte, eu queria, não em relação à Gurgalha, porque eu vou ser muito sincero, eu não tenho assim, um estudo mais aprofundado em relação à Gurgalha, mas a gente pode pensar em relação à história dos coques e MMS, que é algo que dá muito pano para manga. Isso muito me interessa, né? E vai abolir a ferida de um bocado de gente. Porque, inclusive, a gente vai trazer o Ventura. Pronto. Que Morro de Chapéu não começou no Ventura, não. Ó. Como muita gente diz por aí. Então, nós vamos estar trazendo a questão do Ventura, né? A gente vai trazer lá, desde 1840, a gente tenta trazer e chegar, e a gente vai estar lembrando de figuras assim como Carlos Navarro, João Navarro, figuras que deram uma contribuição maravilhosa, e tantas outras figuras. Então, eu tenho que agradecer a todas essas criaturas que estão me tolerando aí até essa hora, né? Que eu sou conversador demais.
né? E dizer que, um detalhe, não me procure amanhã dizendo assim, ei, minha escanchavó, não sei o quê, porque uma vez eu fiz uma palestra na Minerva, deixa eu contar esse papo para encerrar, eu fiz uma palestra na Minerva, aí aconteceu o seguinte, eu apresentei umas fotos e tal, passado alguns dias, né? Aí bate na porta, nessa época eu morava embaixo, bate na porta lá de casa. Quando eu vi a porta, uma figura que eu vi que ela estava chegando de São Paulo, o sotaque dela era bem puxado, sabe? Mas eu vi que ela era de Morro do Chapéu, mas tinha morado lá e aí começou a chiar e não terminou o sotaque. Aí ela chegou, aí disse assim, eu vim aqui porque eu queria que eu soube que você pesquisa sobre Morro do Chapéu e eu queria que você me dissesse onde é que meu pai está enterrado. Eu digo, epa. Eu digo, como é, meu filho? Eu queria que você me dissesse que meu pai, não sei o que, foi isso que... Eu digo, meu Deus, eu vou ter que descobrir agora até isso, né? Agora foi interessante que a partir disso aí eu passei a ter uma curiosidade incrível, mais do que eu já sou curioso, em relação à questão do cemitério. O cemitério é uma fonte de pesquisa excelente. Não nos momentos que nós estamos vivendo, né? Não nos momentos que estamos vivendo. Mas em outros momentos, o cemitério acaba sendo uma fonte de pesquisa também. Por isso que tem assim, até um historiador que diz assim, a morte é uma festa. Mas a gente precisa entender o sentido da morte é uma festa. Valeu, Léo, muito obrigado. Abraço, Pedro. Muito obrigado a você. Fica com Deus. Um bom final de semana. Ok, para você também.